Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que não conhece. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que não conhece. Esse texto de Jeremias 33, que é um convite de Yahvé, a vida de oração. É Deus convidando para que Israel clame, para que Israel ore. E para nós, essa noite, eu quero dizer algo. Tinha inúmeros textos para eu pregar hoje. Tem muitos textos para discorrer com a igreja. Mas o que Deus colocou no meu coração, talvez seria o tema mais urgente da igreja contemporânea. O tema mais oportuno, pertinente, urgente para a época escassa que nós estamos vivendo. O tema é a oração, a vida devocional. É Deus gravar a eternidade nos nossos olhos. É a igreja ser chamada a dobrar os seus joelhos. É você retornar ao lugar secreto de oração. A grande verdade é que nós estamos doentes é porque nós não oramos. A grande verdade é que nós estamos doentes porque nós nem sabemos orar. Eu estou vendo alguns olhar para mim com cara de tacho. Pessoas que não têm vida de oração, que não sabem orar, que não cultivam a vida de oração, estão esperando que algum milagre forâneo desça nesse lugar, esperando que alguma coisa aconteça e mova, como se a fé fosse mágica, como se a fé fosse um produto barganhado, como se a vida cristã fosse sortes lançadas. Vida cristã é trabalho, vida cristã é luta, vida cristã é esforço, vida cristã é fardo, vida cristã é porta estreita, vida cristã é renúncia. Nós estamos demais tecnológicos, nós estamos demais vendidos pela tecnologia, modernismo, correria e projetos mundanos que a maioria Jeová não aprova. Nós estamos esquecendo a comunhão com Deus. E esse é um clamor para a nação de Israel, é um clamor para Judá. Ele dizendo, clama a mim, invoca-me, porque Yahvé tem coisas poderosas para revelar, coisas grandes e ocultas, e a igreja está caminhando sem essas coisas. Preste muita atenção, você já tem acesso às reveladas, você já tem acesso às criadas, você tem acesso às coisas materializadas, mas o convite de Yahvé, venha conhecer as ocultas, as que eu não revelei para ninguém, as que estão na minha soberania. Venha buscar coisas grandes, coisas ocultas. O que são coisas grandes e ocultas? Eu não estou dizendo de milagres, eu não estou dizendo de portas abertas, eu não estou dizendo de prodígios e sinais miraculosos. Eu estou falando de ter uma visão maior da majestade de Deus. Eu estou dizendo de elevar o nível da sua comunhão com Deus. Eu estou dizendo de níveis maiores de santificação, níveis maiores do poder do Espírito Santo. Eu estou dizendo de Deus descortinar a glória dele a você. Isso só vai ser feito em oração. Nós temos que aprender a nos vestir de pano de saco e cinzas. Você quer soluções que Deus não pode te dar. Você quer soluções rápidas. Você quer tranquilidade, conforto. Mas você não pode alcançar sem uma vida de oração plena, sem derramar suas lágrimas no leito. Olha para os jovens, quão débeis eles estão ficando, fracos, trôpegos, anêmicos, porque eles não sustentam uma vida profunda de oração, uma vida regular de oração. Olha as pessoas mais jovens, de 30 anos para baixo. Eu vou dizer para você que tem de 35 para baixo, a sua vida de oração é uma vergonha. Para os que têm vida de oração eu estou falando. Para os que não têm, não se considere cristão. É uma vergonha o que você faz. É uma vergonha o tributo que você dá a Deus diariamente. Por isso você está enfermo.
Por isso você cai na imoralidade dia sim, dia não. Por isso o seu casamento é um inferno. Por isso você lê a Escritura e não entende nada, com a maior frieza e sequidão. Por isso você vem num culto e cochila. Por isso você vem num culto e não entende o sermão. Por isso seu coração se endurece para a palavra. Porque você não cultivou uma vida devocional a semana toda primeiro. E sabe o que acontece? Você chega aqui cansado. Você está fatigado, eu sei. Você está cansado, estressado, nervoso. Você está esgotado. Sabe por quê? Porque está lutando na carne. Está lutando no braço. Está tentando sarar a situação, vencer as situações no grito, nas estratégias, no dinheiro, no fax, no e-mail. E você não está obtendo vitória. Porque as grandes vitórias são travadas no seu quarto, de joelhos na cabeceira da cama. São travadas de madrugada com lágrimas, pranto, gemido, jejuns. E nós queremos vitória de forma rápida. A igreja neopentecostal, ela criou um modelo, ela criou um padrão maldito, perverso e pernicioso na igreja. Ela criou um espírito místico, que você vem no culto em 1 hora, vai acontecer de tudo. Que você não precisa mudar a vida. Que você vive a sua vida do jeito que quer. E durante o período de culto vai haver uma atmosfera mística, onde sinais ocorrerão, prodígios e coisas miraculosas, sem que você tenha feito nada. Então criou uma geração preguiçosa, mística. Nós precisamos orar. Os maiores homens que já existiram foram aqueles com maiores vidas devocionais. Eu fico vendo os candidatos ao ministério. Eu fico vendo pessoas que entram nessa igreja e dizem para mim: você não me dá uma oportunidade. Se eu te dar uma oportunidade, você mata essa igreja. Você afunda essa igreja. Se eu te dar uma oportunidade, você vai destilar carne. Eu não preciso do seu talento. Eu preciso que quando você abra a boca, Deus fale por você. Por que não se tem homens de Deus hoje? É por causa da teologia? Não, a teologia está no auge. A teologia, nós estamos vivendo um avivamento teológico no planeta. E você não tem visto nenhum homem de expressão, praticamente. Você não tem visto homens de Deus, de caráter, de fibra. Não tem visto mulheres de Deus santas, poderosas, jovens intrépidos e ousados. Sabe por quê? Simplesmente pelo fato que eles não oram. Não se dá ênfase na oração. E não se tem exemplos nas igrejas de oração. Os maiores homens que já existiram foram homens com maiores vidas devocionais. Eu não conheço na história de Israel, dos hebreus, dos judeus. Eu vou ler Isaac, eu vou ler Jacó, eu vou ler Abraão. Abraão orou. Abraão intercedeu, Abraão rogou, e Deus poupou Ló pela oração de Abraão. Depois seu filho Isaac com a sua mulher estéril. Isaac orou instantemente por Rebeca, um homem de oração. Foram os patriarcas. Moisés, qual foi o êxito? 960 horas ininterruptas na presença de Deus, ao ponto da pele do seu rosto, uma matéria, um objeto orgânico, refletir a Shekinah de Deus, a luz de Deus, a santidade de Deus. Sabe o que Moisés teve a honra de fazer? Lembra quando Isaías vê o trono de Deus e a santidade de Deus fulgente, reluzente? Qual era a atitude de um dos serafins? Cobrir o rosto. Quando Moisés desce do monte Sinai, Israel não suporta olhar para Moisés, porque a santidade de Deus, a glória de Deus resplandecia na carne de Moisés. E como ele conseguiu isso? 960 horas na presença de Deus, orando. Os maiores homens foram homens de vida devocional. Jonathan Edwards. Todo mundo conhece a teologia de Jonathan Edwards. Um puritano, reformado.
Um homem brilhante, segundo especialistas, o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. O sermão mais conhecido da história, depois dos sermões canônicos, bíblicos, foi o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas, quando escutaram esse sermão de Jonathan Edwards, essa pregação, foi tão impactante que as pessoas agarravam nos pilares da igreja, achando que o chão ia abrir, eles seriam engolidos. Uma das pessoas se levantou lá atrás, veio correndo até o púlpito: Senhor Edwards, pare, nós não suportamos, pare. Qual o que deu êxito a ele? É que antes desse sermão, 3 noites e 3 dias, Jonathan Edwards não comia, não bebia e não dormia. Rogara a Deus, dá-me a Nova Inglaterra. E despertou o primeiro grande avivamento da Nova Inglaterra. Porque tinha um homem com vida devocional. Ele é o homem que disse a frase: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. O que significa gravar a eternidade nos seus olhos, pastor? É viver na terra, tendo na mente o céu. É viver aqui, pensando na eternidade, pensando nas riquezas insondáveis do céu, pensando na magnífica glória de Deus no céu. Olha o que o Leonard Ravenhill disse. Meu Deus do céu. A única coisa que vai me manter em vitória continuamente é minha devoção pessoal ao Filho de Deus. Minha adoração e meu tributo diário a Ele. Nesse último tempo da igreja, escute intelectuais, teólogos, reformados, escrituristas. Escute o que vai fazer diferença na última batalha da igreja, na última empreitada. Vão ser os homens e mulheres que têm maior vida devocional. Homens e mulheres que cultivam mais o lugar da oração. Quando eu vi Leonard Ravenhill dizer isso, assim como a pregação da vigília marcou Jonathan, essa pregação me marcou. Eu fiquei semanas pensando, meu Deus. Ele ainda diz: nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Ele diz: diga-me um quanto um homem ora. Diga-me quem ele é de joelhos com Deus, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Você quer saber o quanto eficaz você pode ser? Veja o quanto você ora. Veja quanto você se dedica diariamente. Qual o seu tributo diário? Ele ainda escreve: você sabe porque o mundo está pobre e doente? Porque não sabemos realmente como orar. É por isso que o mundo está doente. É por isso que a terra está doente. Não sabemos orar. Não sabemos como orar. Irmão, eu não preciso aqui ficar ensinando uma receita mágica. Ligar o retroprojetor, ensinar para você as questões do grego, do hebraico. Não, meu irmão. Eu preciso levar a igreja a dobrar os joelhos. Essa foi a razão porque eu escolhi não ter televisão na minha casa, eu e minha esposa. Meu irmão, eu não tenho televisão, não é porque eu sou mais santo, meu irmão. Não é porque eu sou melhor, nem fariseu. É porque eu não posso, dado em vista os tempos que estamos vivendo, perder tempo consumindo o lixo do diabo. Vai ler a biografia de David Wilkerson, como explodiu o ministério dele. Quando ele decidiu vender a televisão, e as 2 horas que ele gastava à noite na televisão, ele passou a gastar orando. Daí surgiu a cruz e o punhal e o grande ministério dele. Todos os grandes homens eram homens de vida devocional. Eu não conheço, meu irmão, Hudson Taylor. O sol não nascia sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos.
Por isso você vive caindo na imoralidade. Por isso a sua vida é um caos. Meu irmão, tem cristãos que eu tenho vergonha de conversar pelo fato de serem tão carnais, débeis. Você conversa com cristãos que não mencionam um versículo em meia hora de conversa, que não contam um testemunho piedoso, que não tem uma característica piedosa, santa. Sabe por que eles não têm? Porque eles não são homens de oração. Quem não é homem de oração não tem nada para contar. Quem não é uma mulher de oração não tem nada para contar. É falácia, retórica, história. A coisa que mais me alegra, vou te dizer o que é mais que me alegra. É quando eu termino um culto desses. Quando eu termino um culto desse e se apresenta neste altar com lágrimas nos olhos, jovens de 12, 13, 14. Pastor Paulo, nos leva para o vale, nos leva para orar. Queremos orar, mas e a janta, a roupa social? Não, nos leva agora. E eu levo. Ouça-me. Toda igreja que não tem cultos de oração em sua programação está se condenando. Cada promessa de Deus que não é reivindicada, condena-nos. Cada vizinho perdido, condena-nos. Cada lágrima não derramada, condena-nos. Todo idólatra perdido, condena-nos. Cada minuto desperdiçado de nosso tempo, condena-nos. Cada oportunidade não aproveitada de clamar a Deus pelos perdidos, condena-nos. O próximo ano não nos pertence. Amanhã pode ser muito tarde, a menos que nos derramemos e retornemos ao altar de Deus com oração fervorosa. A menos que jejuemos e choremos, a calamidade virá sobre nós como julgamento. Eu imagino quando Deus sai para sondar corações pela madrugada. Quem ele acha vigiando e velando em oração pela nação corrupta e apóstata brasileira? Pela igreja brasileira que naufraga num caos. Pela família que você tem membros da sua família usuários de droga, adúlteros, aidéticos, endemoniados e ateus. Quando ele vai a Ezequiel, ele diz: procurei alguém que se posicionasse na brecha e a ninguém eu encontrei. Nossos leitos estão muito secos, nossos olhos estão muito secos. Nós temos muitas desculpas para não orarmos. E nós estamos pagando alto por isso. Pagando caro por isso. Meu irmão, essa mensagem curta que já vai se encerrar é um chamado à igreja Aliança do Calvário a dobrar os seus joelhos e começar rápido, antes que seja tarde demais. Como que alguém alcança a santificação? Eu jamais conheci alguém que teve vitória sobre o pecado. Eu jamais conheci alguém que se santificou. Eu jamais conheci alguém que conseguiu se santificar sem a oração. É impossível. Você quer formas triviais para vencer o pecado. Você quer formas mágicas, místicas para se santificar. Não existe. A oração é o canal, a oração fluxo que me conduz à santificação. As batalhas que eu travo contra a carne e o pecado, eu só as venço em oração. Como você quer ser santo sem oração? Como você quer vencer a lascívia, a cobiça, a concupiscência, a luxúria, a excitação? Como você quer vencer as obras da carne? Sem oração é impossível. Você está sendo desafiado a orar. Como você galga níveis de santificação, como Robert Murray McCheyne, como o apóstolo Paulo, como você adquire pureza, como José, que conseguiu sair da sedução da mulher de Potifar, conseguiu sair do apego, ele venceu a luxúria face a face. Quem aqui, o pior momento que teve com Deus, foi o momento que mais orou? Quem aqui, o momento que mais pecou, foi o momento que mais orou? Levanta a mão. Impossível. Qual aquele que desfrutou de menos santidade quando mais estava orando?
Ninguém. Então você está vendo como a oração é importante? Vamos aprender a dobrar nossos joelhos. Precisamos voltar a beber das fontes de águas vivas. Meu irmão, eu sou pastor dessa igreja. Eu sou responsável por te conduzir. Eu sou responsável espiritual, um dos responsáveis. E eu sei que alguns estão vivendo com gotas. Alguns estão vivendo com respingos. Há anos não bebem das fontes. Não desfrutam de rios de águas vivas, da plenitude do Espírito Santo. Eu nunca vi alguém ser cheio do Espírito Santo sem orar. Pessoas querem pregar poderosamente. Pessoas querem sermões poderosos. Querem ganhar almas. Querem ser pessoas inflamadas. Sem oração, o seu sermão nunca será poderoso. Sem oração, você nunca conduzirá um pecador sequer ao arrependimento. Estava discutindo ontem com os pastores sobre pregação, o tema pregação, no final do culto. Pregação expositiva, pregação temática, pregação isso, dado histórico, pano de fundo histórico, e eles comentando. Fazer exegese da pregação, os originais grego e hebraico. Exegese vem do prefixo ex, extrair, tirar o que está dentro. Isso é fazer exegese. A grande verdade, o problema não está na exegese dos expositores. Não está num sermão temático, expositivo, histórico, acadêmico, reformado, contemporâneo. O problema é que os pregadores não oram. Não há vida de oração antes. Meu irmão, eu não venço a batalha aqui de noite. Eu venço ela à tarde aqui nesse altar chorando. É aqui que a batalha é travada. É aqui que os demônios são vencidos. É aqui, meu irmão, que Deus é convencido de atender um verme como eu. Oração. As pessoas perguntam, pastor, como faz para ser cheio do Espírito Santo? Eu fico pensando, mas como que elas têm coragem de perguntar um negócio desse? Será que elas não entenderam ainda? Você até já perdeu esse perfil, né? Ser cheio do Espírito Santo é necessário. Meu irmão, olha aqui para mim. Quando você fala com alguém, sai pó da sua boca, de tão seco que você está. Você já viu você? Meu irmão, não é feio você carregar consigo o nome de Cristo, o nome do Evangelho, o nome dessa igreja, e lá na sua repartição, você ser um carnal, uma pessoa vulgar, imoral, que não quebranta ninguém, que não inspira ninguém, que não é exemplo para ninguém. Por que você na repartição do seu trabalho, seja pedreiro, servente, sapateiro, esteira, balcão, gerência, caminhoneiro, taxista, as pessoas não são comovidas com as suas palavras, elas não se quebrantam com as suas palavras, elas não se arrependem com o seu sermão? Por quê? Porque você não é cheio do Espírito Santo, porque você não destila graça, não destila poder, não destila amor, não destila virtude. Quando aquela mulher tocou na beiradinha do vestido de Jesus, ele disse, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Por que não sai virtude de você? Hein? Por que você tem que fazer uma piadinha sem graça? Conversar de futebol, por que você não tem? E quando você vai abordar um tema bíblico, é tão sem nexo, é tão sem força, é tão sem vício, é tão sem vida, não é penetrante, não é como espada de 2 fios, que queima o coração do pecador, que arde as entranhas do pecador. Quando aquele pregador está falando, queima o meu coração. Por que não acontece isso com você? Porque você não é cheio do Espírito Santo. E sabe por que você não é cheio? Porque você não ora.